Bom dia, gente. Dando continuidade ao nosso conteúdo de enfermagem e saúde mental, hoje nós vamos abordar a nossa aula 5. O conteúdo já foi disponibilizado na plataforma. Eu só gostaria de alertar vocês com relação à segunda-feira que vem, nós não teremos aula por se tratar de feriado, tá? Então, segunda-feira me errem, por favor, tá? E vou abrir o conteúdo aqui. Hoje nós vamos falar de transtornos delirantes, já falamos de vários tipos de transtorno, né? Alimentar, já falamos de ansiedade, já falamos de diversos, né? Bom, e aí, segunda-feira que vem não teremos aula. Na semana seguinte, mais um conteúdo e mais à frente, então, a avaliação. Não foi isso que eu combinei com vocês? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Isso, ó. Dia 12, feriado. Hoje é a aula 5, né? Dia 19, então, a aula 6, e dia 26 a gente tem uma avaliação, tá? Então, entrando no conteúdo de transtornos delirantes, né? O delírio, também conhecido como transtorno delirante, é uma alteração do conteúdo do pensamento, surgindo quando a pessoa acredita fortemente em uma ideia que não é verdade. Alguns dos sinais que indicam delírio são acreditar ter superpoderes ou que está sendo perseguido por inimigos, por exemplo, sendo difícil distinguir a imaginação da realidade. O delírio surge isoladamente ou pode ser sintoma de pessoas portadoras de psicose, esquizofrenia, abuso de álcool e drogas, né? Após uma lesão cerebral ou na presença de outros transtornos mentais, e por isso necessita de tratamento com um psiquiatra. Também é comum que o delírio surja acompanhado de alucinações, e a gente vai explicar a diferença entre delírio e alucinação, tá? Que, ao invés de ideias, são percepções de coisas que não existem, como, por exemplo, ouvir vozes, ver monstros e sentir ser picado por insetos. É importante não confundir a palavra delírio com delirium, que é um estado de confusão mental relacionada a alterações em atividades do cérebro e costuma afetar principalmente idosos internados com algum tipo de demência. Então, quando o médico atesta delírio, é um estado em que o idoso, que já tem um comprometimento neurológico, está internado e é acometido de algum tipo de demência. Existem vários tipos de delírio, a gente vai falar de alguns, tá? O primeiro, delírio de perseguição ou paranoia. O portador desse tipo de delírio acredita que está sendo... Professor, licença. A Esther pediu para a senhora aceitar ela. Ok, obrigada. Então, retornando, gente, a gente já deu início ao conteúdo, estamos abordando o tópico que já está na plataforma, que são transtornos delirantes. Já falei do tópico principal, estou adentrando alguns tipos de delírios específicos. Então, o delírio de perseguição ou paranoia, o portador desse tipo de delírio acredita que está sendo vítima de uma perseguição ou que há inimigos que estão querendo matá-lo, envenenar, difamar ou querem lhe fazer algum tipo de mal, sem que isso seja verdade. Hoje em dia isso é muito comum. Eu falo por experiência própria, eu tenho uma professora do ensino médio que é muito querida, a gente está sempre falando muito por Facebook. Um dia desses eu a encontrei em Campo Grande e tive muita satisfação em abordá-la. Gente, a mulher estava louca. Quando eu abordei, ela quase morreu. Deixa eu ver se tem mais alguém chamando. E assim,
ela ficou tão transtornada que eu estava de carro, eu falei, a senhora está indo para onde? Quer alguma ajuda? Não, vou aqui no médico. Falei, tá bom, foi um prazer. Gente, mas ela me tratou com tamanha frieza que eu imagino que ela tenha esse tipo de transtorno. E, assim, a nossa ligação via Facebook, ela é muito afetiva, eu tenho muito carinho por ela por mim, pelo menos é o que ela deixava passar. Mas ela se sentiu tão incomodada com a minha presença ao abordá-la que eu, na hora, tive que jogar um diagnóstico de psicose para ela, né? Mas isso é comum nos dias que nós vivemos, em meio à violência, a tanta maldade que está instaurada, fora os problemas demais que a gente tem, né? Que é a pandemia, mas ninguém está livre de sofrer qualquer tipo de violência e as pessoas acabam assimilando esse tipo de problema. Outro tipo de delírio é o delírio de grandeza, né? Nesse caso, a pessoa acredita, e a gente falou disso na outra aula, ela acredita que é superior a outras pessoas por ter um cargo importante ou por ter habilidades fantásticas, como ter superpoderes, ser Deus ou o presidente da República, por exemplo. Então, elas se sentem únicas e exclusivas e especiais. Só um minutinho aqui no meu computador, como sempre. Delírio de autorreferência agora. A pessoa tem a convicção de que algum evento ou objeto, mesmo que insignificante, apresente um significado especial. Este se sente o centro das observações e atenção, e o mais insignificante dos acontecimentos é dotado de um significado muito importante. Às vezes, a pessoa, por trazer esse delírio de autorreferência, ela também não deixa de ter uma característica marcante, né, em relação a tudo que a cerca. Agora vamos falar do delírio de ciúme, que é uma das coisas mais comuns hoje em dia. A gente vê isso muito entre casais, mas não acontece só entre casais, pode acontecer de um parentesco, de um filho, tá? Em esse tipo de delírio, a pessoa tem convicção de que está sendo enganado pelo parceiro ou pela parceira e passa a ver qualquer sinal, como olhares, palavras ou atitudes, como uma prova de sua suspeita. Então, qualquer palavra que a pessoa use, que ela ache que tem uma duplicidade naquela palavra, ela já fica atenta, já fica alerta. Está sempre tendo a quase certeza que está sendo traído. Essa situação pode impulsionar o surgimento de agressões e violências domésticas, que a gente mais vê por aí, né? Tem casais que se tratam com muita falta de respeito, está sempre suspeitando que está sendo traído. Precisamos entender que, mesmo que amemos bastante, ninguém é dono de ninguém. Deixa eu ver se tem alguém na sala chamando. Tem sim. E aí parte da situação em que, se ninguém é de ninguém, precisamos nos amar. Para alguém ficar conosco, a gente precisa ter uma certa confiança. Hoje em dia, os relacionamentos começam a conhecer ontem, saímos, rolou um lance legal, vamos morar junto. É muito difícil, gente, esse tipo de relacionamento, porque antes de qualquer coisa, antes até mesmo do sexo, precisa haver o sentimento e a confiança. E relacionamentos em que pairam ciúmes, eles normalmente não são muito duradouros, são sofridos para quem vive com ele, tanto para quem pratica o ato, como para quem vive com alguém que está sempre suspeitando dele, né? E aí, aqui na gravura que eu enviei para vocês, tem uma mulher que o marido simula estar dormindo, ela está mexendo no celular dele. Vamos falar de outro tipo de delírio, que é o delírio de controle ou de influência. A pessoa afetada acredita que as suas ações e o seu pensamento são controlados por uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, ou forças externas.
Também pode crer que são influenciadas por radiações, telepatias ou máquinas especiais controladas por inimigos para o prejudicar. E aí, no conteúdo, eu mostrei uma pessoa, tá? Aí sendo o autor do delírio de controle ou de influência, ela se sente dominada. A gente precisa também entender que, como ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém, eu mando em mim. A partir do momento que algo não está do meu agrado, não está satisfatório à minha vida, eu devo renunciar a ele. A gente não pode ficar sempre botando na balança os prós e os contras. Nenhum relacionamento é perfeito, mas tem situações em que há necessidade da gente abdicar, em benefício próprio, né? Porque a gente está vendo hoje em dia muitos casos de feminicídio, onde os maridos não aceitam fim de relacionamento e acabam por tirar a vida das pessoas, das suas companheiras, né? Isso está sendo muito comum nos dias atuais, principalmente porque a sociedade ela não se baseia, não busca esse tipo de informação para se entender enquanto pessoa, né? E exigir o respeito adequado e não se permitir ser controlado por ninguém. Porque, em relação a casal, tem homem que proíbe a mulher de cortar cabelo, de estudar, de ter qualquer outra convivência social que não seja aquela com ele, né? Outros tipos de transtorno, existe ainda outros tipos de delírio, como, por exemplo, o eritomania, em que a pessoa acredita que outra pessoa, geralmente famosa, está apaixonada por ela. O somático é em que há crenças sobre sensações corporais alteradas, além de outros, como o místico ou de vingança. E como exemplo, a gente teve algum tempo atrás o caso de um fã da Ana Hickman que invadiu o hotel em que ela estava, entrou no quarto armado e começou a impor que ela lhe desse atenção, que correspondesse aos anseios dele, que parecia estar apaixonado por ela, e acabou sendo morto pelo irmão da apresentadora que se encontrava no ambiente, né? E aí eu botei essa matéria aqui. O fã invade hotel e atira na apresentadora Ana Hickman. Ele não conseguiu acertar. A partir do momento que ele disparou um tiro, o irmão dela teve que reagir para preservar a vida dela. Além disso, pode haver o transtorno delirante misto, né, em que pode variar vários tipos de delírios, não havendo um tipo predominante. A pessoa aí é um transtornado generalizado, né? Ele tem ciúme de tudo e de todos. Ele quer dominar, ele quer ser correspondido, ele quer dar a palavra decisória na relação, né? O que causa o delírio? O transtorno delirante é uma doença psiquiátrica e, apesar das suas causas exatas ainda não terem sido esclarecidas, sabe-se que o seu surgimento está relacionado a alterações genéticas, pois é mais comum entre pessoas da mesma família, além de fatores de risco do ambiente, que podem incluir o uso de drogas, tabagismo, traumatismo craniano, certas infecções ou experiências psicológicas negativas, como, por exemplo. O tratamento do delírio depende da sua causa, sendo geralmente necessário o uso de medicamentos antipsicóticos, como haloperidol e quetiapina, por exemplo, antidepressivos ou tranquilizantes, de acordo com cada caso, que são indicados pelo psiquiatra. Também é muito importante a realização da psicoterapia, como terapia cognitivo-comportamental desenvolvida por um psicólogo. Então, associa a medicação com outros tipos de terapia. E aí a gente vai falar delírios e alucinações, a diferença, né? Onde a alucinação, a pessoa tem a visão, a audição, o olfato e o paladar apurados, né? Ele tem essas sensações. Já no delírio, ciúme, perseguição, referência de grandeza e influência.
Então, na alucinação, algo maior acontece, onde a pessoa pode ver ou sentir que está vendo algo que não é real, como é o caso da esquizofrenia, que a pessoa vê e ouve, em alguns casos só ouve, né, e recebe ordem dessas vozes. Eles sentem cheiro e muitas das vezes até gosto, né, estranho em determinados ambientes que foge do padrão de realidade. Deixa eu ver se tem alguém chamando na sala. Tem não. Alguma coisa, alguém está falando comigo? Tomara que não, porque eu não posso responder. Bom, nem vou olhar. Tanto os delírios quanto as alucinações são manifestações psicopatológicas, ou seja, ambos os sintomas de uma mente adoentada, porém, eles são diferentes. Basicamente, as alucinações são vivências bastante reais para cada pessoa que está alucinando, mas o objeto, o acontecimento vivenciado não existe, ou seja, a pessoa acredita que tem a experiência real de estar vendo, ouvindo, sentindo algo que na realidade não está ou nem existe. E como a origem da alucinação é interna, a mente pode fazer com que objetos, fenômeno alucinado, seja ainda mais nítido do que os objetos reais. O que faz a convicção de que aquilo é real ou seja ainda maior. Outra característica importante das alucinações é que elas precisam de algum dos nossos sentidos para ocorrer. Como, por exemplo, já citado ali em cima, visão, audição, tato, olfato, paladar, o que dá cada vez mais, dependendo do acúmulo desse tipo de sentidos, a sensação de que é real. E é a partir desses sentidos que são categorizados os tipos de alucinação. E aí a gente tem alucinação visual, onde ver algo que não está realmente lá, por exemplo, enxergar um cachorro em uma praça vazia, ou o famoso ver um elefante cor-de-rosa. Normalmente, alucinações também podem ser consequências do uso de drogas, tá? Mas também pode ser por fatores genéticos e ambientais. Alucinação auditiva, onde a pessoa ouvir algo irreal, como, por exemplo, ouvir alguém a chamando ou ameaçando. Uma alucinação auditiva famosa é o canto das sereias, né, que muitos pescadores dizem ouvir e são atraídos por esse canto. Alucinação tátil, sentir algo tocando quando não há nada. Exemplo, sentir as pernas sendo puxadas durante a noite. Alucinação olfativa, sentir cheiros que não estão no ar, por exemplo, sentir um cheiro de um perfume muito diferente, ou sentir cheiro de fezes ou algo podre, né? E isso está muito inserido no interior da pessoa, por exemplo, algum perfume que te remeta a alguém, e aí você tem aquela sensação de que alguém está te visitando, né? Alucinação gustativa, sentir gosto de algo sem que essa coisa realmente tenha entrado em contato com a boca, como, por exemplo, sentir gosto de sangue ou gosto de terra. E aí, dos delírios. Os delírios não dependem do nosso sentido para acontecerem. Então, não apuram, não entram em contato com os nossos sentidos, mas depende de algum um estímulo externo real. Isso porque o delírio é como uma interpretação errada da realidade. A pessoa delirante distorce os estímulos à sua volta e os vivencia de forma diferente. E aí, falando em delírios e alucinações, a gente não pode fugir ao tema da esquizofrenia, né? Bom, a esquizofrenia é a principal doença do grupo dos transtornos psiquiátricos, denominados transtornos psicóticos, né? A psicose é quando uma pessoa tem alteração na apreensão e no juízo sobre a realidade, e aí está classificado o delírio, e na sensopercepção, que são as alucinações, que estão ligadas aos nossos sentidos, tá?
A pessoa com esquizofrenia pode acreditar também que seu pensamento está sendo controlado por algo ou por alguém que está distante, ou ela própria consiga controlar o pensamento de outras pessoas. Os delírios mais comuns são os de estarem sendo vigiados ou perseguidos por alguém, mas existem vários outros tipos de delírio. O de terem criado ou que foi inventado por algo, de estarem sendo traídos, de serem culpados por alguma catástrofe ou de estarem sendo infestados por parasitas dentro do seu corpo. E aí a pessoa tem aquele momento de quase que um surto, né? Imaginar que seu corpo está sendo infestado por vermes ou por micro-organismos e a pessoa tem aquela a manifestação fisiológica, né? O desespero. Além da psicose, que geralmente ocorre no momento da crise da doença, é comum o paciente apresentar alterações comportamentais decorrentes das lesões cerebrais que este quadro agudo provocou, como, por exemplo, um distúrbio cognitivo, pensamento, atenção, tomada de decisão, raciocínio abstrato, a própria linguagem, e emocionais, como a apatia, a falta de motivação, a falta de prazer, a depressão e etc. Os tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide, com predomínio em alucinações e delírios. A esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica, com predomínio em pensamentos e discursos desconexos. Então, essa pessoa, quando começa a tentar argumentar algo, as palavras não são conexas, né? Ela começa a tentar se explicar e cada vez mais você tem a certeza de que ela não está no mundo real, porque as coisas não têm um sentido. A esquizofrenia catatônica, em que o paciente apresenta alterações posturais, como posições bizarras mantidas por longos períodos, e resistência passiva e ativa a tentativas de mudar a posição do indivíduo. Quer dizer, ele tem a certeza de que aquela posição é adequada, ele adota e muitas das vezes quer influenciar outros. Tá? A esquizofrenia simples, em que a pessoa tem delírios, alucinações e outras alterações mais floridas, progressivamente vai perdendo sua afetividade, capacidade de interagir com pessoas, ocorrendo um período progressivo, um prejuízo no seu desempenho social e ocupacional, né? A realização de estar atuante dentro do mercado de trabalho. Por muitas vezes levam esses indivíduos afetados a ter uma vida sem teto e vagabundando, né? Vagando pelas ruas. Eles até se recusam a estar no meio social dentro de um lar. E aí eles começam a peregrinar pelas ruas. A gente, Campo Grande é o que mais tem, né, gente? Tem muito vagabundo, mas tem muita gente com transtorno mental soltos nas ruas. Muitas das vezes a culpa é deles, mas muitas das vezes a culpa é da família, que não quer saber daquela pessoa que está com transtorno mental. Eles não têm paciência, nem querem cuidar de uma pessoa com transtorno mental. Então, preferem deixar eles à própria sorte. Fatores de risco. História familiar de esquizofrenia, né? Então, quando pai ou mãe, ou quanto mais próximo o parente seja, as chances são de 10% se a pessoa tiver um irmão com esquizofrenia, 18% se tiver um irmão gêmeo não idêntico com esquizofrenia, 50% se tiver um irmão gêmeo idêntico com esquizofrenia e 80% se 2 dos pais forem afetados com esquizofrenia. Então, a chance é muito grande desse fator genético vir a se apresentar nessa descendência. Ser exposto a toxinas, vírus e má nutrição dentro do útero da mãe, especialmente nos 2 primeiros trimestres de gestação. Problemas de parto, como a hipóxia, que é a falta de oxigênio no momento do nascimento, né? Hipóxia neonatal. Ter um pai com idade muito avançada,
o uso de maconha ou qualquer outra droga, o tabagismo, por exemplo, e os sintomas, né? Os sintomas da esquizofrenia no sexo masculino costumam aparecer na idade entre 15 e 20 anos. Já em mulheres, os sinais da doença são mais comuns mais tarde, beirando os 30 anos. Embora seja raro, também é possível o aparecimento da esquizofrenia em crianças e em adultos com mais de 50 anos. O tratamento requer um tratamento durante toda a vida, mesmo após o desaparecimento dos sintomas. O tratamento com medicamento e terapia psicossocial pode ajudar a controlar a doença. Durante os períodos de crise ou em tempos de agravamento dos sintomas, a hospitalização pode ser necessária para garantir a segurança, a alimentação adequada, o sono adequado e a higiene básica do paciente. Porque tudo isso foge ao controle, né? A pessoa não aceita, não quer. Desculpa, gente. Os medicamentos antipsicóticos. Existem dois tipos principais de medicamento antipsicótico, né? Os antipsicóticos típicos, né? Os convencionais, que controlam efetivamente os sintomas positivos, como alucinações, delírios e confusões típicas da esquizofrenia. Alguns desses tipos são a clorpromazina, que é a Toraxine, aloperinol, que tem seu nome mudado em muitas das farmácias como Aldol, mesoridazina, e a gente, quando fala esses termos que antecedem ao nome do medicamento, é o princípio ativo da medicação, tá? Que é o Serentil, a perfenazina, que é o Trilacon, flufesanina, que é a proxilina, tiroxene, que é o Navene, que eu normalmente costumo ver muito esse Navene em uso, a triploperazina, que é o Estelazine, e os atípicos, clozapina, olamprazina, quetiapina, risperidona, amisulprida, ziprasidona, antipiprazol. São medicamentos que são utilizados, né? Tem vários tipos, e aí o médico é quem avalia a dosagem presente na medicação para evitar esses transtornos. Tudo isso é uma questão muito de análise da sintomatologia que esse paciente apresenta, tá? E aí, pulando desses outros transtornos, eu estou recebendo o aviso que o nosso tempo está terminando, mas eu vou... Oh, meu Deus. Gente, vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, Sim. sim. Deixa só essa menina entrar. Oi, Kátia. Kátia, tudo bem? Ela não responde. Deixa estar, então. O dela tá conectando áudio. É verdade. Está faltando isso. Mas deixa estar, porque essa menina, pelo que eu soube, ela só estaria fazendo conosco a matéria de materno. Hoje nós estamos abordando saúde mental e ela não me ouve. Bom, gente, dando continuidade, a gente vai falar agora de transtorno dissociativo, mas eu vou pedir licença a vocês, já que o conteúdo hoje é pequeno, para a gente dar uma pausa, para eu aguardar a conversão do vídeo, e aí eu volto pegando essas duas últimas páginas para estar falando, tá ok? Pode ser, gente? Tá ok. Pode sim, professora. Mas tudo que já foi dito, alguém tem alguma dúvida? Até o momento não, professora. Estou conseguindo entender. Que bom, que bom. Então, vou dar uma pausa, vou tirar mais um print da tela
Vou dar uma pausa, aguardo a conversão e quando estiver pronto eu chamo lá no grupo, ok? Até mais. Ok, professora. Ok. Pode deixar lá embaixo, na entrada da porta.